Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é quarta-feira e hoje nós vamos trabalhar português e ciências. E para dar início às nossas atividades, eu vou abrir aqui o cabeçalho e vocês vão pegar o caderno, tá? Para nós darmos início às atividades de hoje. Então, vamos lá, vamos para o cabeçalho. Então, olha só, crianças, vocês já sabem que primeiro vocês vão escrever o nome da cidade, né? São José do Rio Preto. Hoje é dia 4 de agosto de 2021. Que dia da semana é hoje? Hoje é quarta-feira. Ontem foi terça-feira. Hoje é quarta-feira e amanhã será quinta-feira. Em seguida, vocês vão escrever o nome da escola. Escola Municipal Amaury de Assis Ferreira. E em seguida, vocês vão escrever o nome completo de vocês, tá? Então, lembrando sempre que ao escrever no caderno, vocês devem caprichar na letrinha, deixar um espacinho entre uma palavrinha e outra, pular uma linha, tá bom? Então, caprichem bem aí nessa letrinha, tá? Então, em seguida, vocês vão escrever o alfabeto. A professora já escreveu o alfabeto e eu lembro vocês sempre que quando vocês forem escrever o alfabeto no caderno, assim que vocês forem colocando as letrinhas, escrevendo as letrinhas, falem as letrinhas em voz alta para vocês aprenderem o som, memorizarem o som que cada uma delas tem, tá bom? Isso é muito importante para vocês, tá? E para vocês aprenderem a ordem alfabética também, né? Então, assim que vocês terminarem de fazer o alfabeto, vocês vão circular as vogais. Então, vamos lá. Quais são as vogais? A, E, I, O e o U. E as que restam, nós chamamos de consoantes. Lembrando que nós temos 5 vogais, 5 letrinhas, que nós chamamos de vogais, ó. A, E, I, O, U. Então, são 5 letrinhas, que são as vogais, tá bom? Então, agora, pessoal, vocês vão pegar o livro de português e abrir na página 126. Eu vou mostrar para vocês qual página que é. É esta página aqui, tá bom? Página 126. Então, aqui é o seguinte, ó, você gosta de comer salada? De quê? Então, aqui vai continuar falando de alimentos saudáveis. Vocês sabem que, na maioria das vezes que comemos uma salada, sempre utilizamos alimentos saudáveis para montar essa salada, para fazer essa salada, né? Então, como, por exemplo, alface, tomate, almeirão, rúcula e muitos outros ingredientes. Na atividade abaixo, nós vamos montar uma lista, né, de alguns ingredientes que nós podemos colocar numa salada. Lembrando sempre que é muito importante nós experimentarmos diversos alimentos, né? Pois os alimentos que compõem uma salada são alimentos saudáveis, tá? Então, a gente tem que pegar o hábito de comer salada, de comer alimentos saudáveis, porque eles são ricos em vitamina. E como vocês são crianças, então esses alimentos são muito importantes para o desenvolvimento de vocês, né? Para vocês crescerem saudáveis, fortes e com muita saúde, né? Então, é muito importante, tá bom? Então, quando tem um balãozinho aqui na frente da perguntinha, não precisa escrever, é só para vocês comentarem. Vocês podem comentar com alguém aí na casa de vocês. Vocês gostam de comer salada? Qual salada que vocês mais gostam? Aí vocês podem conversar com a mamãe, com o papai, ou com quem estiver auxiliando vocês fazerem atividade. Ajude o professor a fazer uma lista de ingredientes que podem ser usados em uma deliciosa salada. Agora, escreva os ingredientes de sua salada preferida. Então, olha só, aqui no cantinho já tem alguns ingredientes,
que a gente pode colocar nessa lista, né? Como, por exemplo, a beterraba, o alface, que está aqui atrás, de verdinho mais claro, o tomate, a cenoura, o ovo, e aqui acho que é outro ovo, né? O ovinho pequenininho. Então, esses são alguns ingredientes que a gente vai colocar aqui nessa lista. Eu vou colocar para vocês alguns ingredientes, mas vocês podem colocar os ingredientes que vocês quiserem, tá bom? Então, eu vou fazer essa lista com vocês. E depois vocês podem acrescentar outros, tudo bem? Então, eu vou pegar aqui minha canetinha para a gente escrever. Lembrando que quando vocês forem escrever, colocar uma palavrinha em cada linha, tá? Aqui a professora não vai conseguir, mas aí vocês vão fazer certinho. Então, olha só, o que que nós podemos colocar na nossa salada? A mais conhecida, né? Eu acho que todo mundo conhece, é a salada de alface. Olha só, alface. A próxima, qual outro ingrediente que a gente pode colocar? O tomate, né? Tomate, que é muito conhecido. Vamos colocar aqui os ingredientes que tem aqui do lado, ó. O ovo. O que mais? A beterraba. Qual outro? A cenoura. Outro, o alface nós já colocamos, o tomate nós colocamos, a beterraba, o ovo, né? Então, aqui, desses ingredientes que estão aqui do lado, nós já colocamos. Também podemos fazer uma salada de batata. O que mais que a gente pode colocar? Rúcula, ó, rúcula. Qual outro ingrediente? Cebola. Azeitona, ó, azeitona. Que mais? Alho. Então, tem muitos ingredientes, né, que a gente pode colocar numa salada. O que mais que a gente pode colocar numa salada? Ah, tem salada de pepino. Pepino. Tem salada de repolho. Olha só quantos ingredientes a gente pode colocar numa salada, tá? Então, essas são algumas sugestões. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá bom? O importante é vocês montarem uma lista com os ingredientes de uma salada. Quem ainda tem dificuldade para escrever, usem as letrinhas móveis, pois elas são muito importantes para vocês montarem as palavrinhas, para vocês aprenderem a construção das palavras, tá bom? Então, olha só, essa é a minha sugestão. Vocês podem pausar o vídeo, colocar essas sugestões aí de resposta no livro de vocês, tá bom? Então, essa é a atividade da página 126. Agora, nós vamos para a atividade da página 127, tá bom? Então, eu vou interromper aqui e colocar a página 127. Olha só, é essa página aqui, tá? Então, olha aqui, atividade 6. Você conhece essa cantiga? Cante-a com os colegas. Então, a professora não conhece muito o ritmo. Eu já ouvi essa cantiga, mas eu não sei cantar para vocês. Eu pesquisei na internet o ritmo dessa cantiga. Então, depois eu vou enviar para vocês e vocês vão ouvir como que canta essa musiquinha, tá bom? É muito legal e é uma cantiga popular, ela é muito antiga. Então, às vezes, o pai de vocês, os familiares de vocês até conheçam, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou ler para vocês e depois vocês vão ouvir o vídeo que a professora vai enviar, que lá tem o ritmo da musiquinha. Aí vocês vão aprender a cantar também, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vai abóbora, vai melão. Vai abóbora, vai melão. Vai melão, vai melancia. Vai abóbora, vai melão. Vai melão, vai melancia. Vai jambo, sinhá. Vai jambo, sinhá.
Vai doce, vai cocadinha. Quem quiser aprender a dançar, vá à casa do Juquinha. Quem quiser aprender a dançar, vá à casa da Julinha. Eles pulam, eles rodam, eles fazem requebradinha. Então, olha só, essa é uma cantiga popular, bem antiga, conhecida por muitas pessoas, tá? Então, depois eu vou enviar para vocês o videozinho, para vocês aprenderem o ritmo, porque é uma musiquinha, tá bom? Então, olha só, a gente observando aqui a imagem, tem uma pessoa, né, uma mulher, mexendo, né, um ingrediente, né, mexendo alguma comidinha que ela está fazendo, provavelmente é o que está falando aqui, ó, vai doce, vai cocadinha, então ela está fazendo alguma coisa, alguma receita. E aqui nós observamos que nessa cantiga fala o nome de muitos alimentos, né? Por exemplo, abóbora, melão, melancia, que mais? Jambo, doce, cocadinha. Então, aqui fala de alguns ingredientes também. E aqui, ó, tem um menininho dançando, né? Então, provavelmente, essa mulher, né, essa pessoa, estava cantando, né, e fazendo alguma receita, né, de alguma coisa. Nós observamos que aqui tem uma latinha de açúcar, tem algumas frutas, né, que fala na cantiga, ó, melancia, melão, abóbora. Então, provavelmente, ela está fazendo aqui um doce de cocada, porque aqui fala, ó, vai doce, vai cocadinha. Então, ela está fazendo alguma receita, tá bom? Então, aqui também a gente observa que tem dois nomes. Tem a casa do Juquinha, ó, vá à casa do Juquinha. Então, provavelmente esse é o Juquinha. E também fala, vai à casa da Julinha. Então, provavelmente essa pessoa que está aqui é a Julinha. Então, se nós pararmos para interpretar o texto, interpretar a cantiga, nós descobrimos muitas coisas, tá bom? Então, olha só, vamos ver o que está pedindo para vocês fazerem. Circule o nome dos alimentos que aparecem na cantiga. Então, a professora já até falou para vocês o nome dos alimentos. Quais são os alimentos que aparecem na cantiga? Abóbora, aí vocês vão circular. Melão, melancia. Então, aqui vai repetir também de novo, ó, melão, melancia, vocês podem circular, mesmo que vocês já tenham circulado uma vez, circulem de novo. Abóbora, melão, melão, melancia, vocês vão circulando. Tá pedindo para vocês circularem o nome dos alimentos que aparecem. Jambo, jambo é uma fruta, tá? Então, jambo, doce e cocadinha. Então, esses são os alimentos, o nome dos alimentos que aparecem na cantiga. Vocês vão circular. Então, depois que vocês terminarem de circular, vocês vão copiar o nome desses alimentos no caderno, tá? Então, vocês vão circular, vão voltar lá no caderno, abaixo do cabeçalho que vocês fizeram, vocês vão copiar o nome desses alimentos, tá bom? Aí vocês vão fazer uma lista lá no caderno. Escrevam um nome debaixo do outro, que é a lista dos nomes dos alimentos que vocês circularam aqui, tá bom? Então, essas são as atividades de português de hoje, tá? Então, agora, crianças, nós vamos para as atividades de ciências. As atividades de ciências é do mesmo esquema que vocês fizeram ontem, né? Com as atividades de História e Geografia, pelo Google Forms, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. A professora vai enviar o link para vocês, igual eu enviei ontem, tá? Então, a atividade de ciências é do mesmo jeito. Vocês vão preencher, colocar o nome de vocês, o nome da turma, que é primeiro ano D, e aí vocês vão ler, né? Quem ainda não consegue ler, os pais poderão estar auxiliando as crianças, e aí vocês vão responder, tá? Eu vou ler aqui com vocês, tá bom?
Conforme trabalhamos em aulas anteriores, hoje retomaremos os conceitos e funções dos órgãos dos sentidos. É através deles que nós percebemos o mundo. Nós temos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Com a ajuda de um adulto, da sua casa, leia observando cada imagem. Então, vamos lá, que vocês já aprenderam quais são os órgãos dos sentidos. Então, essa atividade de ciência é para a gente relembrar o que nós aprendemos. Então, vamos lá, ó, visão. Para vermos, usamos os olhos. Então, é a visão, é um órgão do sentido. Audição. Para ouvirmos, usamos os ouvidos. Então, nós chamamos de audição. Paladar. Para sentirmos o gosto, usamos a língua. Então, é outro órgão do sentido, paladar. Tato, né? Com a pele e as mãos, sentimos e tocamos objetos. Então, o tato. E o último, olfato. Para sentirmos o cheiro, usamos o nariz. Então, 5 órgãos do sentido. É a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato. Tá bom? Então, para vocês continuarem, vocês têm que selecionar aqui, ó. Agora que já relembramos o conteúdo trabalhado, responda o desafio a seguir. João e Júlia foram até a biblioteca da escola para escolher um livro e realizarem a leitura. João fez a leitura em voz alta. Assinale qual parte do corpo e sentido ele utilizou enquanto faziam a leitura da história. Então, para João fazer a leitura, né? O que ele usou? Quais partes do corpo, né? Quais são os órgãos do sentido que ele usou? Então, para ler, o que a gente tem que fazer para ler? Né? O que a gente tem que usar para ler? Os olhos. O que mais que a gente usou aqui nessa imagem? Qual a parte do corpo, né? E sentido ele usou enquanto fazia a leitura da história. Então, aí, crianças, vocês vão analisar a imagem, pensar um pouquinho e vai selecionar se ele usou o olfato, se ele usou o tato, se ele usou o paladar, a visão ou a audição. E aí, vocês vão selecionar qual que vocês acham, tá bom? Então, aqui o próximo, ó. Enquanto João realizava a leitura, Júlia estava atenta a cada detalhe que ouvia. Qual órgão do sentido Júlia utilizava? Então, olha só. Júlia estava atenta a tudo que o João estava lendo. Qual órgão do sentido ela estava utilizando? Ela estava ouvindo tudo. Qual é o órgão do sentido, né? Que ela estava utilizando. Aí vocês vão pensar um pouquinho, prestar atenção e selecionar qual órgão do sentido que vocês acham. O tempo passou tão rápido que logo chegou o horário do almoço. Após lavarem as mãos, se serviram e comeram tudo, elogiando o sabor e o capricho da refeição. Qual órgão do sentido permitiu que eles sentissem o sabor do alimento? Então, depois que eles fizeram a leitura, o tempo passou muito rápido e chegou a hora do almoço. E eles foram almoçar. Então, aqui está perguntando para vocês qual órgão do sentido permitiu que eles sentissem o gosto do alimento. Então, aí vocês vão pensar um pouquinho e vão selecionar qual vocês acham que é o correto. A próxima.
Quando terminaram a refeição, foram fazer sua higiene bucal. Perceberam que o creme dental oferecido pela professora era vermelho e com cheiro de morango Qual órgão do sentido permitiu que eles sentissem o cheiro do creme dental? Então, olha só, eles foram escovar os dentes assim que eles terminaram de comer e eles sentiram o cheiro, né, do creme dental, que era de sabor com cheiro de morango, né? Então, qual órgão do sentido permitiu que eles sentissem o cheiro? Então, para a gente sentir o cheiro de alguma coisa, qual é o órgão do sentido que usamos? Aí vocês vão pensar um pouquinho e selecionar o que vocês acham. Finalizando a escovação, João e Júlia lavaram a boca e as mãos para retornarem à aula. Enquanto caminhavam, foram conversando sobre a temperatura da água, que estava muito fria naquele dia. Qual órgão e sentido permitiu que eles sentissem a temperatura da água? Então, olha só, assim que eles finalizaram a escovação, eles foram lavar as mãos, né? E a boca, foram lavar, se higienizar, e eles foram ver se a água estava quente ou fria. Então, para a gente saber, né, se a água está quente ou fria, qual o órgão do sentido que nós usamos para sentir, né? Como está a temperatura da água? Então, aí vocês vão pensar e vão responder, tá bom? Então, olha só, aqui também tem um gatinho dando um tchauzinho para vocês. Assim que vocês finalizarem, vocês vão selecionar aqui também e clicar aqui em enviar, tá bom? Então, lembrando, pessoal, que quando vocês forem responder, sempre tem a opção de selecionar um só, tá? Então, vocês vão selecionar uma resposta só. Não existe mais de uma resposta, tá bom? Então, vocês vão pensar, vão observar a imagem, ler o textinho formativo. Quem ainda não consegue, os pais poderão estar auxiliando vocês fazerem a leitura, mas as crianças que devem responder, tá bom? Então, essa é a atividade de ciências. Então, assim que vocês enviarem a resposta, a professora recebe no meu e-mail, eu vou receber lá no meu e-mail e eu já confiro a resposta de vocês, tá bom? E eu já entro em contato falando se está tudo certinho, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, eu estou online, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, eu desejo para vocês uma ótima aula e se precisarem de mim, eu estou online à disposição. Então, um super beijo para vocês e até mais.